O início do assédio é muito importante que seja observado dentro da empresa. Por que que nós sempre enfocamos isso quando estamos estudando a questão do assédio moral no trabalho? O mal deve ser sempre cortado pela raiz. O início do assédio, muitas vezes, ele não é facilmente perceptível. Eu gosto sempre de exemplificar uma situação de início de assédio com um caso prático que nós tivemos no escritório. Vou me limitar a chamar a pessoa de Marta para justamente não trazer aqui a identidade real da pessoa. Mas a situação exatamente que ocorrida foi essa. Marta é designer numa empresa de desenhos industriais, especializada em projetos para construções, basicamente nessa linha de construção civil. O que acontecia com Marta? Marta e os demais designers da empresa, sempre quando efetuavam seus desenhos, seus projetos, elas se reportavam ao sócio da empresa. E somente a ele. Não existia nenhuma pessoa intermediária entre Marta e o sócio. O sócio era sempre a pessoa que ela se reportava. Em razão disso, Marta tinha um relacionamento muito bom com esse sócio da empresa. O sócio sempre elogiava o trabalho dela, o sócio sabia que o trabalho dela tinha qualidade e, além disso, poucos retoques eram feitos no trabalho de Marta, justamente pelos anos de experiência que ela tinha anteriormente e justamente pela qualidade técnica dos desenhos que ela apresentava. Todavia, pelo crescimento da empresa, o sócio não teve mais tempo de acompanhar esses desenhos pessoalmente. E, em razão disso, ele contratou uma pessoa que ele mesmo denominou como diretor da empresa para que fosse a ponte, o intermediário entre os designers, dentre eles Marta, e o sócio da empresa no tocante a esses projetos que eram feitos pelas pessoas. O que acontecia comumente nesse caso é que Marta geralmente tinha o prazo de uma semana para efetuar esses desenhos, assim como os outros designers também tinham esse prazo de uma semana. Com o ingresso desse diretor na empresa, e nós tentamos descobrir o motivo e não descobrimos o porquê, ele dava prazos que anteriormente eram de uma semana para Marta, apenas de 48 horas no máximo para efetuar os mesmos desenhos que ela fazia em uma semana. Só que para os outros designers, o prazo de uma semana era mantido. Só Marta que tinha o prazo de 48 horas. Além disso, toda vez que Marta efetuava um desenho, esse diretor fazia correções nele. Praticamente redesenhava novamente o projeto que Marta tinha feito. Quando Marta foi questionada do porquê disso, a resposta que ela obtinha eram evasivas. Mas isso não é importante, Marta. Olha, você não acha que o meu desenho é muito melhor que o seu? Mas por que você se preocupa com isso, Marta? Você não está recebendo o seu salário mensal todo dia, sem atrasar? Então por que se preocupar com essas questões de tão menos importância? Com o passar do tempo, Marta começou a ter problemas de insônia, começou a ter problemas de depressão. Marta, que era uma pessoa comunicativa, alegre, expansiva, começou a ser uma pessoa retraída, não se comunicava mais, não conversava mais com ninguém, chorava muito. Muitas vezes faltava o trabalho em razão justamente dessas questões de insônia. Começou a ter problemas de depressão e, em razão disso, essa doença que ela obteve, ela nos procurou para saber quais medidas tomar em relação à empresa. Claro, como a nossa atuação é uma atuação mais na parte defendendo as empresas, nós nos obtivemos de dar qualquer resposta a ela. Mas ela, nessa situação, ela tinha a possibilidade de ingresso com uma ação, pleiteando uma indenização por danos morais em face do assédio moral, que ficou claro, porque a conduta do diretor dela era uma conduta abusiva, pois ela sempre criticava o trabalho de forma veemente, muitas vezes na frente dos outros designers, criticava esse trabalho de forma, muitas vezes, vexatória, por dizer que olha, o meu trabalho é melhor que o seu, por que você está reclamando se você ganha um salário? Então, de forma vexatória, humilhante, e em razão disso, ela teve toda aquela doença profissional desenvolvida nela. O que realmente possibilitaria a hipótese dela ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra a empresa, em razão do assédio moral claramente ocorrido nesse caso. Claro que nós sabemos que muitas vezes as pessoas não buscam seus direitos, que realmente fazem jus, em razão de alguma questão, muitas vezes externa. Muitas vezes a pessoa está muito tomada pela emoção do momento, muitas vezes tem a questão também da família, de achar que não vale a pena levar para frente uma questão dessa, ou qualquer outra questão. Mas o fato é que, nesse caso específico de Marta, houve o assédio moral no trabalho claramente ocorrido. Por isso que dizemos sempre, o início do assédio é importante de que seja detectado, justamente para que ele seja evitado, tanto na situação que já está nascendo, quanto nas demais, para evitar que, inclusive, nasçam dentro da empresa. Como eu falei anteriormente, o mal se corta pela raiz. Então, em razão disso, é importante que o empresário, o empreendedor esteja sempre
esperto, como dizem na gíria os jovens, ou seja, esteja antenado também, como dizem os jovens, nessa questão do assédio moral e do início dele. É importante coibir o assédio no começo para que ele não vire realmente uma doença dentro da empresa.